Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 26 ao 30. O tema da nossa mensagem: a maravilhosa vida no Espírito Santo. Diz o texto bíblico: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A maravilhosa vida no Espírito Santo. A vida na fé em Jesus, ela tem início quando o Espírito Santo vem habitar em nós. Todo aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nasceu de novo, porque o Espírito o vivificou, entrou na sua vida, lhe deu nova vida e ele é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ele então começa a vivenciar a vida no Espírito Santo, que nós chamamos de maravilhosa, porque não tem igual. É claro, problemas temos, dificuldades temos, aflições temos, a rotina nos esmaga, nos agride. A vida continua. Por quê? Porque lá fora as circunstâncias continuam sendo circunstâncias sem o Espírito Santo. A vida no Espírito Santo está em nós. Em nós é gerado os frutos do Espírito. Em nós é gerada a força do Espírito. Em nós é gerada a condição maravilhosa da vida no Espírito Santo. Isso de tal forma que a resposta que nós damos às condições que não são condições do Espírito, a resposta que damos é através dessa maravilhosa vida no Espírito Santo. O que existe de maravilhoso nessa vida no Espírito Santo? É possível perceber 5 elementos marcantes, a partir do texto bíblico, na maravilhosa vida no Espírito Santo. Nessa vida existe a certeza de se saber acompanhado na fraqueza e na dor. Tem coisa pior, e eu não sei se vocês já passaram por essa situação, mas eu creio que quem tem pelo menos 20 anos já passou em determinado momento por essa situação, e só não passou se sentiu envolvido por essa maravilhosa vida e já teve a presença do Espírito constantemente. Mas se não teve, não tem coisa pior do que passar nessa vida um momento em que você se sente sozinho na dor, sem ser assistido por ninguém. Você olha a agenda e não tem ninguém para telefonar, ninguém para procurar. Adentra a noite, chega a madrugada e você se sabe sozinho, sem resposta, sem carinho, sem alguém, sem uma presença com você, quando você se sente fraco e na dor. Se pudéssemos pintar o inferno humano nessa realidade, nessa vida, seria uma situação dessa. Se a gente pudesse ser assim, o que é o inferno humano? É uma condição de se sentir sozinho, isolado no momento da dor. A maravilhosa vida no Espírito Santo tem de maravilhoso a certeza de que
eu sei que estou acompanhado na minha fraqueza, porque a Bíblia nos indica que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Por isso, nenhuma oração é realizada sozinha. Você não ora sozinho. Você não sofre sozinho. Você não vive sozinho. Você não enfrenta sua dor e seu caos sozinho. Ele está conosco. E isso é maravilhoso. É maravilhoso saber que eu nunca estou sozinho. Seja na alegria ou seja na dor. O Espírito Santo está comigo e não está somente como espectador. Ele participa ativamente. Claro. Quantos espectadores? Eu já fui a alguns velórios e já participei de velório que eu estava envolvido. Ou seja, alguém da minha família e eu participei. Gente entrando, gente saindo. Para mim eram todos espectadores. Porque não podia fazer nada. Estava ali só para olhar para o meu sofrimento. Poderia mudar o meu sofrimento? Não. Aliviar? Não. O máximo que se faz no velório é ser espectador. Quando a Bíblia nos coloca nessa maravilhosa realidade que dizendo que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, não está dizendo ele é espectador, mas ele chegou para nos fazer superar e está conosco de forma tão envolvente que ele mapeia toda a nossa dor e fraqueza, proporcionando força e alívio, porque ele não é só espectador, ele é participante conosco. Não tem como a presença do Espírito estar conosco se não for para mudar a situação. Assistir aqui não é como nós diante da televisão, espectador. Assistir é aprofundar o seu olhar de tal forma que o olhar do Espírito Santo na nossa vida muda tudo. Por isso, maravilhosa é a vida de quem tem o Espírito Santo. Porque maravilhosa vida é vida no Espírito Santo. Porque a pessoa tem a certeza de ser acompanhada em sua fraqueza. Nunca está só. Nunca sofre só. Também nunca vence só. Se sofrer sozinho é um trauma, vencer sozinho também pode ser um trauma. Não tem coisa mais solitária que se saber nessa vida só vencendo sozinho. Eu venci. Por quê? Porque lutei. Porque suei. Olha, estou todo quebrado, todo moído, mas venci. Gastei toda a minha vida, mas venci. Sozinho. É traumático. Quer na dor, quer na vitória, sabemos que Ele está conosco e nos faz superar de tal forma que a nossa vitória tem gosto, tem valor, porque é a vitória que o Espírito de Deus nos dá. E a nossa dor, fraqueza, não nos tira o valor da vida e o sentido da luta, porque o Espírito Santo está conosco. E faz com que toda a nossa vida seja uma maravilha de Deus, porque Ele nos assiste e está conosco. Existe de maravilhoso na vida do Espírito Santo a intercessão infalível do Espírito Santo. Porque Ele não somente nos induz a condição de orador, mas intercede como parte do nosso momento. O que é que diz a Escritura? Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. A intercessão do Espírito é infalível, ou seja, ele não falha. E nessa intercessão, ele nos habilita a orar. Eu não sei orar, mas isso não significa que você não possa orar. Não sei orar como convém, mas não significa que você não possa orar. Você deve orar. Você deve colocar seus problemas, dificuldades, aflições diante de Deus e ter certeza que Deus cuida de você. Se falta palavra, Ele coloca. Se falta atitude, Ele coloca. Se você usa uma palavra errada, Ele conserta a palavra, porque Ele te tornou orador. Ele te colocou numa condição de pessoa que pode fazer uma oração.
mesmo não sabendo, você tem condição de orar. E o melhor é que Ele está com você nesse momento de oração. Geme com você. Suplica com você. Porque Ele faz parte do momento da sua oração. Isso é intercessão infalível. Porque engloba toda a realidade da oração, da devoção, do momento. Geme com você, chora com você, se alivia com você e habilita você para orar. Isso é vida maravilhosa do Espírito Santo e no Espírito Santo. Já imaginou o que a palavra está nos dizendo? Que Ele geme conosco. Primeiro, intercede por nós sobremaneira. Ou seja, não tem como eu explicar a forma como Ele intercede por você. Olha, um pai e uma mãe intercedem pelo filho. Outro dia eu passei na nossa delegacia e eu vi lá uma mãe furiosa. Mas meu filho não é capaz disso, ele não foi ele. E eu pensei justamente nessa condição do Espírito Santo. Se aquela mãe estava se sentindo poderosa na intercessão do filho, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo intercede por nós de forma sobremaneira. Ou seja, não tem nem como imaginarmos como é profunda essa intercessão poderosa do Espírito Santo. Então não existe inimigo, não existe situação, não existe circunstância que essa intercessão não possa superar e vencer. E colocar a sua oração, o seu desejo diante de Deus. Por isso, a vida no Espírito Santo tem de maravilhosa a intercessão do Espírito Santo. O que existe de maravilhoso nessa vida é que temos por certo, temos a certeza de ser colocado, de ser conduzido no centro da vontade de Deus. O texto bíblico diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Eu não sei se eu estou na vontade de Deus. Será que eu estou no centro da vontade de Deus? Onde fica o centro da vontade de Deus? Vem o Espírito Santo e intercede por mim, e eu tenho certeza, ali está a vontade de Deus para a minha vida, porque Ele me conduz para o centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus está na intenção do Espírito Santo. A vida maravilhosa no Espírito Santo tem de maravilhoso essa condução certa ao centro da vontade de Deus através da intercessão do Espírito Santo. Porque Ele mesmo nos conduz para o centro dessa vontade de Deus. Não tem como ter o Espírito Santo como intercessor e não estar no centro da vontade de Deus. Porque Ele nos conecta à vontade de Deus, Ele nos induz à vontade de Deus, nos coloca no centro da vontade de Deus, porque essa é a vontade do Espírito Santo. O texto deixa bem claro. Ele diz: Deus sonda todos os corações. Deus sonda o meu coração, Deus sonda o teu coração. Deus vai ao coração do Espírito, e lá no coração do Espírito, o que ele encontra? Ele encontra a mente, o interesse, a motivação do Espírito, e essa motivação é que, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede por nós. Primeiro, Ele está contigo porque Deus quer. Ele está envolvendo-se com você porque Deus colocou Ele aí. Ele é o teu protetor e o teu ajudador porque Deus providenciou o advogado, o ajudador para a sua vida. Não deixou você só. Ele não está por acaso. Ele representa o amor e a vontade de Deus. Outra coisa é que Ele não tem nenhuma intenção alheia à vontade de Deus. É total vontade de Deus. Se você quer encontrar uma boa vontade em relação a você, se envolva com o Espírito Santo, porque todo o coração dele, toda a mente do Espírito Santo é colocar você na bondade de Deus. Quando Ele entra na sua fraqueza, na sua dor, na sua vida, na sua circunstância, na sua tribulação, o que Ele está fazendo? Tentando resgatar você para a boa vontade de Deus. É total boa intenção.
E sabe quem foi que declarou isso? Foi o próprio Deus, porque sondando o coração, a mente do Espírito Santo, encontrou na mente dele a boa intenção de colocar você no ponto certo, no lugar certo. Como é difícil encontrar pessoas com boas intenções hoje, não é verdade? Até aquela pessoa que parece com boa intenção, a gente coloca sob suspeita, porque é muito difícil. E nós temos o Espírito Santo, que nos é colocado com a máxima boa intenção. E Deus mesmo já aprovou a intenção do Espírito Santo, porque Ele intercede por nós, com essa boa intenção de nos colocar na maravilhosa vontade de Deus. E a vontade de Deus é que o bem prevaleça sobre nossas vidas. O que existe de maravilhoso nessa vida no Espírito Santo? Quarto, a afirmação da mais segura expectativa que se pode ter, que o bem prevalecerá, pois Deus pode. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso é vida maravilhosa. A vida no Espírito Santo, e só a vida no Espírito Santo, nos leva a essa afirmação segura, essa expectativa. Hoje a expectativa é que o mal vai acontecer. Pode perceber. Você tem um filho, o que é o certo? Que ele vai se drogar, que ele pode sair e não volta, que ele pode se acidentar, a violência pode atingi-lo. Parece que o mal é que vai acontecer e é certo. A maravilhosa vida no Espírito Santo nos leva a ter essa expectativa plena e certa de que o bem prevalecerá sobre nós, porque Deus pode. E essa é a vontade de Deus, porque todas as coisas cooperam. E quer saber? Até o próprio inimigo pode ser usado por Deus para que o bem aconteça na nossa vida. E Deus é capaz de transformar até o mal em bem, para o nosso bem. Mas só sustentados pelo Espírito Santo é capaz de viver essa realidade. Sem o Espírito de Deus na nossa vida, o bem é que se transforma em mal. Sem o Espírito Santo em nossa vida, o que acontece é que todas as coisas cooperam para o nosso mal. Maravilhosa vida é ter o Espírito Santo, porque a nossa expectativa é: está ruim, mas estará melhor. Deus haverá de fazer com que tudo coopere. A palavra nos diz: Deus pode, e eu estou no Espírito Santo. Na intercessão dele, somos levados para a cooperação de todas as coisas para que o bem prevaleça sobre nós. E por último, a maravilhosa vida no Espírito Santo nos leva à vivência do processo da salvação de Deus em nossa vida. 29 e 30 diz o quê? Ele conheceu, Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou, Ele glorificará. Isso é processo da salvação. Está acontecendo em nós, está se desenvolvendo em nós. Deus me conheceu, Deus me chamou, Deus me predestinou, Deus perdoou os meus pecados. E Deus finalmente me colocará diante dele mesmo na glorificação de todas as coisas e todos os seus, a vida eterna. Eu estou nesse processo bendito de salvação e de graça constante na minha vida. Isso existe de maravilhoso na vida maravilhosa no Espírito Santo. Viver o processo. Deus me conheceu antes de nascer, me amou antes de eu nascer, me preferiu e me elegeu antes de nascer, que me predestinou, me chamou no devido tempo, me deu Jesus como Senhor e Salvador, perdoou os meus pecados, me justificando das minhas culpas, e finalmente, e olha, não tem como isso não acontecer, finalmente, no último dia, ou na vida de Jesus, consagrará a minha vida
a vida eterna para todo sempre com Ele. Eu estou no processo da salvação de Deus, que começou, e Deus completará sua boa obra em mim e em todo aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A maravilhosa vida no Espírito Santo tem de bom, de maravilhoso nela, essa certeza de que o processo da salvação haverá de se concluir em nós. Começou e Deus mesmo concluirá. Para o nosso bem, para a nossa salvação, para que finalmente tenhamos de Deus eternamente toda a paz, toda a alegria, todo o conforto, toda a vitória, toda a superação, longe de todo o mal, no novo céu e na nova terra. Eu acredito que você quer ser cheio do Espírito Santo. Eu acredito que você quer viver a maravilhosa vida no Espírito Santo. Essa maravilhosa vida que tem de maravilhoso a companhia do Espírito em todos os momentos. Que tem a intercessão infalível do Espírito Santo, que o torna capaz de orar em qualquer momento ou circunstância, mesmo não sabendo orar, você pode orar. Porque Ele está com você. Que coloca você no centro da vontade de Deus. Que te dá uma nova expectativa. Todas as coisas haverão de cooperar com a tua vida. O mal não prevalece. E que Deus completará a boa obra que Ele começou em você. Porque Deus pode. Porque Deus quer. Seja você envolvido com essa maravilhosa vida no Espírito Santo. Ore a Deus nesse momento. E agradeça a Deus. Porque o Espírito Santo habita em você. Diz ao Senhor que você, através desta palavra, você quer compreender, através da palavra, essa realidade maravilhosa e quer viver no dia a dia nessa condição. Você quer enfrentar suas fraquezas, suas dores, suas dificuldades na companhia do Espírito Santo. E certo que você não está sozinho. Você quer se sentir no centro da vontade de Deus porque tem o Espírito Santo. Você quer ter a certeza de que as coisas vão contribuir para o seu bem porque você tem o Espírito Santo. E que Deus há de completar a boa obra em você porque você tem o Espírito Santo. E que tudo isso é para você uma maravilha. Uma bênção. Deus nos ajude a viver, a ser e conviver com essa maravilhosa vida no Espírito Santo. Com todas as bênçãos desencadeadas dessa vida. Certeza da presença dEle, a intercessão infalível dEle, a condução dEle ao centro da tua vontade, expectativa maravilhosa de que tudo vai bem, tudo terminará bem, tudo será superado, porque o Senhor pode e quer, porque o Espírito está envolvido conosco nessa batalha, nessa luta, e que a boa obra, Deus, na nossa vida se completará, e que veremos a tua face, veremos a tua glória, porque assim o Senhor quer, e o Senhor pode, através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.